Olá, dou-te boas-vindas ao podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Hoje temos um episódio em modo ponte, com o queridíssimo Paulo Duarte. Eu evito episódios de entrevista porque gosto de vos oferecer episódios curtinhos. E como a conversa é como as cerejas, um episódio curtinho com pessoas super interessantes é impossível. Contudo, o Padre Paulo e eu tínhamos-nos comprometido a fazer isto em cerca de 1 hora, e assim foi. Eu fiquei com imensa vontade de continuar a conversar com ele e sei que vocês vão ficar com muita vontade de ouvir mais também. Não vou sumariar a conversa, porque eu acho que é tão rica que vale a pena ser ouvida mais do que uma vez. Contudo, deixo alguns apontamentos. Passo a citar. Estamos num burnout coletivo e ninguém quer dar conta. Fim de citação. Pego neste porque, com a tecnologia que temos atualmente, eu acredito que cada um de nós poderia trabalhar menos, de forma mais eficaz e ter mais tempo de lazer. Tempo de lazer que poderíamos preencher com descanso, partilha e amor. Outra frase que escolhi para ti, passo a citar, Jesus conversava com pessoas. Fim de citação. Tantas vezes julgamos as pessoas ou eliminamos pessoas por razões verdadeiramente irrelevantes. Tenhamos mais compaixão e procuremos mais pontes. Outra citação. Eu não sou a última Coca-Cola no deserto. Fim de citação. Adoro esta. Se por um lado não és todo poderoso ou toda poderosa, por isso não podes querer resolver todos os males que te rodeiam. Nem salvar todas as pessoas à tua volta. Sobretudo de si próprias e das suas más escolhas. Por outro lado, tu tens responsabilidade e deves agir em conformidade. Olá, Paulo. Olá, Raquel. Muito bom dia, obrigadíssima por fazeres este tempo para estar aqui no podcast Um Ansiedade prazer. Minha Amiga. Eu estou ansiosa, é engraçado, o podcast chama-se Ansiedade Minha Amiga, por alguma razão. Mas pronto, vou praticar aqui os meus exercícios de usar a ansiedade como amiga. Porque precisamente estou ansiosa porque estou super entusiasmada de te ter aqui e de podermos conversar. Se calhar, se fizer um bocado a primeira pergunta que eu tinha pensado era uma pergunta que eu estava a comentar com o meu marido, o David. Se calhar não faço porque já toda a gente fez esta pergunta, não é? E ele riu-se e disse, não, faz, porque isso é como quando as pessoas me perguntam sobre correr. Ele adora correr. E ele diz que, como é super apaixonado por corrida, mas não é profissional de corrida, mas adora e faz muito. Ele diz que é uma coisa de paixão, portanto não custa nada voltar a perguntar. E então, se calhar começava por aí, que é como é que te tornaste, como é que pensaste que terias de tornar padre? Porque eu sei que tiveste uma carreira antes disso, nos céus também. Sim, sim. Ou quando é que te apercebeste que querias seguir esse caminho? Bem, também começo por agradecer este convite para podermos estar aqui à conversa, ainda mais de uma forma particular sobre este tema da ansiedade, tentando que se lhe diga, e já lá vamos, não é? Quando falar assim um pouco da minha história, de uma forma muito resumida, porque pronto, depois há assim muitos pormenores, também é verdade, muita gente já foi perguntando e já é uma coisa que se vai falando. Uma das coisas que começo por dizer é agradecer a história, que tem tanto este desafio, que teve algumas ansiedades pelo caminho das decisões. Sim, nunca, o ser padre não é uma coisa propriamente de criança, digamos assim, tanto como digo, fugi da catequese quando tinha 7 anos, fugi literalmente. Pronto, aquela coisa de um corredor grande, o sítio da catequese, depois, enfim, sábado, desenhos animados de manhã, pronto, disse ao meu pai, não quero ficar aqui. E sim, entrei num grupo de jovens, enfim, entretanto, acho que também tive, neste caso, sensibilidade de criança, de silêncio, porque como filho único também fiquei muitas vezes sozinho em casa, porque os meus pais iam trabalhar, também aprendi isso, mas pronto, depois, aos 15, então, morre uma grande amiga minha e
sou bombardeado de questões, o que é a vida, o que é a morte, o que é isto, o tal, e depois na plena adolescência, portanto, tudo teve assim um impacto grande. E a Susana, a minha melhor amiga do mundo e arredores, como nós dizemos, disse-me, olha, se estás com essas perguntas, porque é que não vais para o nosso grupo de jovens? Então aí fui para um grupo de jovens, foi quando fiz no ano seguinte a minha primeira comunhão, com 16 anos, enfim, e começou já alguma agitação, podia-se dizer, vocacional nesse sentido para ser padre, porque eu ouvia as leituras e, a messa grande dos operários são poucos, aquilo agitava-me, só que eu queria ser veterinário, era o meu sonho de criança. E depois disse, não, isto é para ser veterinário. Tentei depois concorrer, medicina veterinária, não fui colocado, foi um tempo ansioso. Claro, como sobretudo ali o final do secundário, entra-se, não se entra, e portanto não fui colocado. E tantas incertezas. Sim, pronto. Depois nesse ano fiquei a melhorar as notas para os exames, porque tinha feito o 12º, não é? Para voltar a repetir os exames nacionais na altura. E estive a trabalhar numa recepção, também com responsabilidade, também foi um processo de aprendizagem. E é verdade que cheguei a concorrer à TAP, fui eliminado por Rui às unhas. Depois, depois no ano seguinte, voltei a não entrar em veterinária, mas entrei em ergonomia. E depois concorri à Portugália, PGA, Portugal Airlines, e concorri e entrei, fui comissário de bordo durante 3 anos. E nessa altura, em Lisboa já, conheço os jesuítas, a partir do centro universitário, Padre António Vieira, comecei-me a identificar com a espiritualidade e a questão vocacional veio de uma forma mais forte. Foi assim, uma coisa muito mais intensa, que também implicou muita ansiedade, sobretudo no final, na decisão, na conversa com os meus pais, que implicava despedir-me e por aí fora, mas também houve também muita serenidade. E pronto, depois foi isso, no fundo, assim, em resumo, este processo de ter entrado, como eu digo, mudei de companhia, da companhia era para a companhia de Jesus, não é? brinco muito com isso. E sim, depois, claro, aqui dentro da formação da companhia, até a ordenação de diácono e depois de padre, que já passaram, bem, desde que sou jesuíta quase 20 anos, desde que sou padre quase 9, não é? Portanto, fiz 10 anos de ordenação de diácono, agora é março, e em julho farei 9 de ordenação de padre. Portanto, e desde aí a escutar muita gente, pronto, Imagino. E é engraçado que dizes, então, apanhei que estavas a falar desse propósito, a vocação, de começares a sentir esse fervilhar. Isto fugindo às perguntas que te mandei, estou a pensar, para quem não sente esse sentido de propósito, não só em termos não é, de ser padre ou não, mas sim, de carreira ou de vida. vocacional geral. Sim, estou a pensar, muitas vezes as pessoas falam, em livros sobre arrependimentos ao fim da vida e esse tipo de coisas, aparece muito as pessoas sentirem que não viveram uma vida autêntica. Exato, não viveram uma vida autêntica, é isso. E para quem sente que não sabe qual é, não tem assim uma vocação gigante ou um propósito gigante, há alguma palavra de conforto ou questão que vês? Sabes que muitas vezes fazem isso. Vou-te interromper porque falaste da Susana e eu ouvi um podcast, uma entrevista que tiveste com, eu creio que Vida é Tua, algo assim? A que vida é tua, sim. E falavas da bússola que ela te deu. Sim, a bússola, sim. E a bússola não te dá um propósito específico, não te dá um lugar, mas é esse sentido de vocação, orientação, de caminho. Orientação, exato. Sim. Tanto que até é verdade que tecnicamente quando se faz uma escola a orientação vocacional, não é? Até o termo. Olha, o que é que eu posso dizer? Enfim, estas coisas das generalizações, quando se diz toda a gente, todos, enfim, pensando que 8 mil milhões de pessoas no mundo, claro, com toda a especificidade da complexidade que nós somos enquanto seres humanos, cultural, por aí fora. Mas há uma coisa que me atrevo a dizer, é que todos nós precisamos, isso é uma coisa muito, muito profunda e básica. O Viktor Frankl desenvolveu muito isso, depois de ter vivido nos campos de concentração, Auschwitz e Dachau, a questão do sentido, não é? E em todos nós temos uma coisa básica, no fundo, para atrevo-me a dizer, quase instintiva, que é o sentido da sobrevivência, da vida, não é? Pronto. E nós, enquanto seres vivos, podemos dizer, não é? Porque as plantas também o têm, os animais também, os outros animais também o têm, e nós, enquanto animais, com esta especificidade, também, obviamente, que temos.
E há uma coisa que me parece importante, que é a descoberta do nosso sentido. E isto não é uma coisa que agora vou descobrir o meu sentido, paro e já está. É uma coisa que deveria ser uma educação quase inicial do bebê, da criança, do adolescente, ser educado também neste caminho da busca do sentido, de quem é, a partir de muitas vezes daquilo que me parece que é dos dons, das qualidades, dos talentos. Nós não trabalhamos muito isso. A nossa cultura, e sim, se calhar aqui a partir de uma tradição, enfim, mais ou menos religiosa, católica, cristã, enfim, mas somos muito a partir, não é só isto, da questão religiosa, mas vamos beber daí parte que é da falha, do erro, do ainda não é, e quando devíamos cada vez também ajudar do que é, e desde aí ver a potencialidade. Ou seja, qual é o talento da criança, qual é os talentos, ou tentar perceber. E quando falo de talentos, que sou um bocadinho, tenho algumas resistências nesse sentido, não é para pôr a criança na televisão, nos talentos, não estou a falar nesse nível, estou a falar mesmo do caminho natural, ajudar a criança, ajudar depois o adolescente com os seus valores, qualidades, dons, para poder perceber onde é que os pode pôr a render. Ou seja, já de si estamos a dar um sentido, passa a redundância, um sentido ao sentido, não é? Portanto, um caminho ao que a pessoa pode fazer ao nível mais vocacional. E uma das coisas que, e bem, não é? Portanto, no final da vida, fazem perguntas às pessoas que no final da vida o que é que gostariam de ter feito, e é uma das coisas que é claro que as pessoas querem ser uma vida mais autêntica, mais verdadeira. E muitas vezes o que acontece é nós somos bombardeados, passa a expressão bombardeado, não é? Mas que às vezes de crenças, algumas obviamente porque estamos num mundo cultural, estamos a viver num mundo quer queiramos quer não de relacional cultural, não nos conseguimos abstrair dele. E quando aqui falo de crenças, ainda não estou a falar a nível de crença religiosa, mas de crenças do que uma pessoa, expectativas que são, dependendo do tipo de cultura em que estamos, mas neste caso estamos a falar para o contexto português, generalizando, mesmo apesar das diferenças, mas generalizando, que é, temos que ser boas pessoas, temos que cuidar dos outros, que são coisas ótimas, atenção. Mas o modo como se transmite muitas vezes, esquece-se que também há todo o outro lado de busca, há todo o outro lado de preciso de um acompanhamento, de que a criança e o adolescente não são adultos em miniatura, precisam desse apoio para perceber, às vezes falham, às vezes erram. E agora como é que se ajuda na falha e no erro para não se acoplar à falha ou ao erro e perceber que isso faz parte de um processo de caminho para algo maior. Enfim, e me parece-me que quando se está em busca de diálogo, primeiro obviamente há uma pedagogia, podemos dizer, para ajudar a criança e o adolescente. Mas agora pensando nós adultos, que por algumas questões até temos essa dificuldade de encontrar esse propósito. Das coisas que mais digo é necessário parar. Parar. Estamos num tempo de uma voragem de informação, ou seja, temos tanta informação que recebemos, como é que deve ser o ser humano, como é que eu devo ser, como é que não deve ser a pessoa e cria idealizações que muitas vezes nos arranca, e estou a usar o verbo de propósito, arranca do nosso concreto. E então dá-se aquilo que se chama uma dissociação. Ou seja, há uma figura idealizada de pessoa, há uma figura idealizada, eventualmente não só de pessoa na sua totalidade, mas de pessoa nas suas particularidades, idealizada de mãe, idealizada de pai, idealizada de profissional, e depois depende da área profissional, idealizada até de padre, enfim. E que isto tudo, de repente, há toda uma dissociação e cria toda uma agitação desse propósito. E o parar para perceber que há um sentido antes de mais, há um sentido mais profundo. Se é o da sobrevivência, significa que temos um sentido para a vida. E a vida, aqui, não estou... Claro, a sobrevivência fala-se logo de um nível quase, eu diria, biológico, não é? Portanto, no fundo, somos feitos para a vida biológica. Estamos aqui a falar no sentido geral de ser vivo, não é? No sentido geral de planta, animal, por aí fora. Mas temos também um sentido muito profundo, agora enquanto humano, para uma vida mais plena, uma realização. E uma realização que nos ajude como pessoas
no fundo, a sermos, eu uso muito a imagem da sombra e da luz, mas pronto, a sermos de facto luz. E há tempos eu até usava muito luz para os outros. Antes eu prefiro luz, porque depois a luz chega. Se a outra pessoa recebe ou não, enfim, depois é a liberdade de cada um. Mas que eu faço o meu caminho de ser luz. E ser luz não é ser, um iluminado, melhor do que seja quem for. Não tem nada a ver com isso. Mas é ser uma realização de que eu consigo encontrar o meu espaço de luz. E atenção, e nem é se calhar, e porque às vezes também tenho algum incómodo com a expressão a melhor versão de mim próprio. Também pode ser perigoso porque parece que somos Perfeitos. Perfeitos, exatamente. E não. Eu prefiro usar a expressão pleno, prefiro usar o adjetivo, ou seja, uma pessoa plena não significa uma pessoa que não tem falhas. Plena é uma pessoa que está a dar o melhor de si, como é, com o seu limite também, com a sua história limitada, com a sua história, com as suas feridas mais ou menos já cicatrizadas, com a sua história mais ou menos integrada, porque todos nós estamos em caminho, não é uma coisa que clique já está. Portanto, por isso é que eu digo, o grande sentido da pessoa, esta busca que é onde é que eu posso ser de facto mais pleno. Uma das coisas que se nota muito, e portanto também acabo de ser convidado, como falaste, do podcast de Que Vida é a Tua, que tem outras pessoas que também fizeram mudanças radicais de vida, ou um outro programa que também já participei, meio volta, porquê? Porque esta mudança de vida mexe sempre. Mas o que é que se nota? Que é, outras pessoas também foram convidadas para estes programas, não só eu, mas outras pessoas, percebem que há necessidade de uma realização mais profunda. Significa, no meu caso, eu gostava imenso de ser comissário de bordo e ainda hoje tenho saudades de voar. Portanto, nem sequer é questão de não gostava, vou procurar uma coisa que gosto. Às vezes nem é isso. Até pode ser entre dois bens, qual é um bem maior de realização? Realização pessoal. E que isto não significa que agora vai ser tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Também vai ter os seus desafios, vai continuar a ser. Ou seja, só que aqui, a expressão, e olha, pensando no teu marido, David, se eu reparo. Sim, bem lembrado. A dizer, não é, que quem corre por gosto não cansa, não é? No sentido, usa-se esta expressão, obviamente que se cansa, mas esse cansaço é motivador para algo mais. É isto que no fundo se quer dizer. E, portanto, procurarmos o nosso sentido de vida, eu acho que é fundamental para cada pessoa. Fundamental. E depois da pandemia, quer dizer, eu oriento retiros, e depois da pandemia, a quantidade de gente que aumentou à busca de retiros para repensar a vida e o seu sentido de vida, posso dizer, bem, dentro da minha estatística, não é? Pronto, oriento muitos retiros, já me passaram muitas pessoas aqui no gabinete a escutar, cresceu bastante. Pessoas que, claro que a pandemia levou mesmo uma grande reflexão sobre o que é que eu ando aqui a fazer? O que é isto? O que é o sentido de família? O que é o sentido da relação? Não é pôr em causa, no sentido geral, a família ou a relação, mas o modo como se vive essa família, a relação, a profissão. Hoje, enfim, eu percebo, estamos num burnout coletivo e ninguém se quer dar conta, por várias questões, e que parece que de repente nós somos reduzidos, nós seres humanos, somos reduzidos à funcionalidade. E o sentido, voltando ainda quase sempre a esta pergunta inicial que fazias, não é? O sentido da vida recorda-nos que nós não somos meras funções. Somos pessoas que fazemos caminho. Somos pessoas que fazemos caminho de quê? Do encontro profundo connosco próprios que nos leva inevitavelmente a um encontro com os outros, porque vivemos em comunidade e em relação. E aqui introduzo uma expressão que eu tenho uma delicadeza de usar, porque pode ser muito mal interpretada, porque às vezes é muito usada, que é ao encontro do amor, da vida, deste amor connosco próprios. Portanto, até nós vemos o mandamento, não é? Amar o próximo como a si mesmo. Este amor por nós próprios, e amor por nós próprios não é sou lindo e maravilhoso, fechado sobre mim próprio. Não, sou quem sou, aliás, é quase sou, e este ser vai-me abrir perspectivas a que vou-me relacionar com outras pessoas que também são. Isso vai-me ajudar a tomar decisões. Olha, e como é que eu posso fazer caminho, nos ajudarmos a sermos mais profundos uns com os outros. Isto é algo que dizia há pouco e repito, que é preciso parar.
Silenciar. E silenciar, porque leva-nos a enfrentar, então, os ruídos que têm muitas perguntas, os ruídos interiores que têm muitas perguntas, os ruídos exteriores que também nos trazem perguntas, enquanto sociedade, cultura, a todos os níveis, mas sobretudo a nível dos interiores, para que eu possa verdadeiramente encontrar esta plenitude, por isso eu dizia o pleno, a partir de um lugar de autenticidade, de verdade comigo próprio, e isso leva inevitavelmente a uma verdade na relação com os outros, portanto, uma compaixão, e a compaixão não é ter pena de ninguém, não tem nada a ver com isso, mas compreender que os outros também estão no seu caminho. Tal como eu estou em caminho, os outros também estão em caminho. Uhum. E isto é um desafio de um processo de uma verdade muito grande. Sim, sim. Faço aqui mais uma interrupção, porque na maravilhosa conversa que tive com o incrível Padre Paulo, esqueci-me de lhe perguntar uma das coisas que mais gosto de perguntar, que é como é que lida com a ansiedade? E ele explica aqui de uma forma belíssima e eu adoro o modo como o Paulo diz atravessar a ansiedade. Acho muito bonito. Acho essa ideia linda porque não queres evitar a ansiedade, tu queres atravessar a ansiedade ou trabalhar com a ansiedade. Por isso, vamos lá ouvir só a sua resposta a esta pergunta. Bem, isto de ter vivido momentos de ansiedade, é verdade, já sim, assim vivi, de vez em quando, claro, quando surgem, por exemplo, situações de stress. Mas olha, uma das coisas que, curioso, ligado muito ao escuta e ao acompanhamento, eu lembro-me quando foi a altura do confinamento, pronto, estava a escutar muitas pessoas e sobretudo online, porque claro, era a única hipótese. De repente começou a surgir mesmo um cansaço, às vezes até uma sensação mesmo estranha, e depois de muita gente a pedir, às vezes hoje também acontece, mas pronto, cá está, aprendi a dizer não, mas muita gente a pedir, começou aqui a ansiedade de não conseguir dar resposta. Às vezes até me vinha um bocado em imagem, e de vez em quando vem do filme da lista de Schindler, quando o Oscar Schindler começa a ficar depois, mas eu podia ter salvado mais pessoas, mais, mas pronto, não é possível. E enfim, depois vem esta coisa de o perigo, e é verdade, e do Salvador, mas não sou o Salvador do mundo. E essa ansiedade às vezes vem ao de cima, e perceber, calma, não sou, só posso fazer aquilo que me é pedido fazer. E uma das coisas que ajuda também a aliviar a ansiedade para mim é a conversa com alguém que me escuta sem julgar, fisicamente muitas vezes voltar à respiração, respirar com calma, pausadamente, conectar, pés no chão, aqui e agora, e perceber, ou seja, isto vai passar, calma. Depois recordar que tenho toda uma história, não é? Portanto, que passou e aqui estou e já fui atravessando muita coisa. Isso é uma das coisas que de facto, pronto, me ajuda a atravessar de algum modo a ansiedade. Disseste aí tanta coisa maravilhosa. Vou pegar nesse parar, porque realmente no tempo em que vivemos de scrolling permanente, de mensagem que tem que ser respondida agora, de imediatismo, de que estamos todos conectados, mas na verdade se calhar não estamos a conectar a nós próprios. Há um livro que li muito recentemente da Tocopah Turner, que se chama Belonging, em que ela fala muito dessa pertença a ti próprio. E é tão fácil estarmos sempre ligados às necessidades do momento, do trabalho, do que se passa lá fora, das expectativas, tudo isso. E como dizias, desde criança, eu fui professora primária durante 20 anos. E há uns estudos, não é, que falam sobre estilos de aprendizagem, e eu sempre, e há quem pegue nesses estilos de aprendizagem para dizer, pois o meu menino tem 6 anos e tem um estilo muito auditivo, é só isso que ele deve fazer. Eu sempre pego naquilo ao contrário, que este menino tem muita facilidade nesta parte auditiva, o que quer dizer que temos que dar aqui um bom apoio em todas as outras partes para explorar todas as possibilidades, é ser mais holístico, tu dizias, não é? Seres mais completo, que és luz e és sombra. E tantas vezes estamos sempre com estas expectativas externas do que é que devemos ser, quem é que podemos ser, que acabamos por nos desligar de quem nós somos, e a sombra, porque é mau, e isto depois é uma coisa que eu gostava depois de explorar um bocadinho, que é, eu cresci numa família católica, e na adolescência o percurso contrário, que
comunhão, primeira comunhão, segunda cedo, e depois afastei-me da religião, mas foi muito por reação, enquanto adolescente, li a Bíblia, li bastantes coisas, e sobretudo enquanto mulher também sentia muito reprimida. Eu lembro que fui a missas, havia missas em que a minha mãe escolhia o padre, e por isso eram umas missas, uns sermões muito bonitos e isso, mas houve outras em que eram daquelas missas que estão ali, o ênfase maior parecia-me a culpa, e foi sempre muito comigo, e foi isso que me fez afastar, na verdade, de tudo o que era a igreja. Mas isto eu dizia, então, uma pessoa depois, se estiver muito presa a essa ideia da culpa, em vez de estar a pensar o que é melhor para eu fazer agora, qual é que é a melhor decisão, está só a pensar já no o que é que eu devo evitar, o que é que vai ser mal, o que é que vai causar culpa. E começamos a sentir como que a encapsular a sombra e a pensar, não podes pensar assim porque és má pessoa. E essa sombra vai crescendo, 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 até um ponto em que tem que sair. Em vez de sermos, lá está, o mais holístico e termos noção que vamos falhar, mas desde que estejamos a querer aprender e a melhorar, e fazer esse caminho, exato. E o sentido, às vezes, eu até acho que, às vezes, quando uma pessoa sente que não tem um sentido assim concreto ou uma carreira de paixão, uma coisa assim, é pôr sentido no dia a dia, naquilo que está a fazer agora, não é? Se está a cozinhar o almoço, pôr amor e sentido naquilo, em vez de fazer à pressa e despachar. Sim. E vão-se explorando esses caminhos também. Sabes que estava-te a escutar e estava a pensar mais uma vez, como dizia há pouco, a quantidade de crenças inconscientes que nos atravessam aqui enquanto enfim, humanidade, cultura. Obviamente vamos restringir que este contexto, apesar de ter tido muitas boas conversas na minha fase de estudos, estudei em Madrid, estive numa comunidade internacional e depois em Paris e também numa comunidade internacional, e há coisas que são muito transversais ao nível humano com outros companheiros de outros países dos vários continentes. Mas restringindo aqui, como dizia, há crenças que nós temos a nível inconsciente muito fortes, não é? Que é, então, portanto, nascemos, vamos para o jardim infantil, vamos ou para a pré-escolar, vamos para a primária, vamos para a escola, fazemos amigos, acabamos, vamos para a faculdade, depois da faculdade arranjamos uma pessoa com quem vamos casar, somos pai e mãe. Aliás, tem-se filhos, eu tenho cortado muito isto, porque eu acho que não se tem filhos, é-se pai, é-se mãe, portanto é uma questão de ser, não uma questão de posse. Que é muito subtil, às vezes pode ser uma questão de semântica, mas a meu ver é forte. Pronto, e depois a vida corre, os filhos crescem e pronto, e depois então a seguir morremos. Enfim. E há uma crença que quando alguma coisa falha, então é a desgraça total. As tais crises a vários níveis, não. Ou seja, mais do que crise, desafios, que podem ser para nos mostrar, enquanto pessoas, o que é que estamos em busca, não é? E por isso, ou seja, há aqui uma série de crenças. Depois, dentro dessas crenças, que é a expectativa de como ser mãe, como ser pai, como ser pessoa, como ser aluno, como ser profissional, e depois temos de ser os melhores. E eu insisto muito nisto, nós somos pessoas, não somos máquinas. E eu preocupo-me, de um lado, enfim, não sou fatalista, não gosto de demonizar as coisas, não é? Mas, por exemplo, este aumento da inteligência artificial, este crescente, não é? Que pode ajudar muito, mas que pode ser uma ajuda, mas ao mesmo tempo está a fazer com que nós humanos, de repente, nos inferiorizemos e está a causar angústias, porque de repente parece que temos que competir com uma máquina. Eu não quero competir com uma máquina, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. E tenho que ter atenção de não, mesmo ao nível inconsciente, de repente estar a competir com máquinas ou com realidades que têm, ou seja, os algoritmos, seja o modo como se responde, isto é muito maior do que nós. E por isso a importância, quando o que dizias, não é? E voltando a repetir, esta coisa do parar para tomar consciência, quem sou? O que sinto? Como estou? É tão difícil. Eu às vezes proponho para que se responda a estas perguntas e grande parte das pessoas não sabem fazer. Há um bloqueio. E curioso, e pegando também no que disseste, neste fator, chamemos de religioso, ok, o que é que aconteceu? Há uma evolução da religião, mas houve uma diminuição da espiritualidade. E a religião e a espiritualidade têm que andar de mãos dadas. Ou seja, aqui vou falar do religioso como
o cumprimento de normativas, o cumprimento de coisas que faz parte, não é? Portanto, e aqui não é só no religioso, enquanto comunidade, pois, de algum modo, enfim, pode chamar regras, normas, orientações que devemos seguir, porque vivemos em comunidade ou quando queremos fazer parte de uma comunidade. Neste caso, enfim, Igreja Católica, Apostólica Romana, religião cristã. E faz parte. Outra coisa que pode ser aqui um complementar muito forte, aliás, pode ser, não deve ser um complementar muito forte, que é a dimensão da espiritualidade. E que se deve por questões. E claro, o que acontece é que sempre se olhou para a criança e para o adolescente como adultos em miniatura. E tem que se crescer rapidamente. E a pessoa cresce rapidamente, ultrapassando e não atravessando. Eu faço a distinção no sentido de escuta pessoal entre o ultrapassar e o atravessar, em que ultrapassar, a gente passa por essa realidade sem a transformar. Eu posso passar à adolescência, porque tive que ser adulto à pressa, por algum motivo, só que a adolescência não foi vivida, não foi. Ora, se eu a atravesso, e aqui a idade existencial é diferente da idade cronológica, muitas vezes com 40 ou 50 anos há as chamadas adolescências tardias, não é? Ou infâncias tardias, então tem que atravessá-la para que ela possa ficar transformada e integrada. Portanto, a espiritualidade bem vivida no sentido do silêncio, claro que aqui eu acredito numa presença de Deus. E a presença de Deus, que depois também é preciso desmontar toda uma imagem, as imagens de Deus. Então, eu gosto muito da passagem em que Moisés encontra a sarça ardente. É uma passagem muito forte. Então, que Moisés está a pastar as ovelhas, adentra-se na montanha e, portanto, tudo isto também são realidades simbólicas. A montanha, no Primeiro Testamento, ou seja, a montanha em contexto bíblico é o sítio do recolhimento, da subida, da saída, portanto, adentra-se na montanha, eu adentrar também significa que entra num sítio, podemos pensar a escuridão, a sombra, no sentido, aqui não no sentido de pecado ou mal, não tem nada a ver com isso, mas daquilo que é desconhecido, e adentra-se, e eis que está uma sarça que está a arder sem se consumir. Portanto, e no fundo é um encontro com Deus. E é muito bonito logo esta coisa que descalça que estás em terra sagrada. Portanto, esta coisa do descalçar, e é um gesto muito de libertação. De vulnerabilidade também. Vulnerabilidade, para pôr os pés bem assentes no chão. E acho que isso é outra coisa e esta imagem de usar da sarça ardente, deste encontro de Moisés com a sarça ardente, que é exatamente isso, de vulnerabilidade, de despojamento. E atrevo-me a dizer de quase rendição ao que é. Estou doente, estou doente. Estou cansado, estou cansado. Estou feliz, estou feliz. Estou ansioso, estou ansioso. Ou seja, antes de mais, uma aceitação do que é. Isto é muito difícil. Porquê? Porque estou sempre, eu não posso estar assim, eu não posso estar assim. A quantidade de pessoas... Quer dizer, eu agora com 30 anos deu-me para isto, com 40 anos deu-me para isto, e eu, pronto, deu para isto. É o que é. Esta é a realidade. O tal agora, o concreto do agora, que eu posso trabalhar, não a partir da idealização do que foi, do que poderá ser, ou do drama do que foi. Esse drama, essa realidade levou-me, misturada de muita coisa da vida, a que eu esteja como estou agora. E que seja também, enfim, em português nós temos a diferença entre o ser e o estar, que ajuda muito, às vezes, para explicar a diferença. Então, mas voltando, não é? Moisés tem este momento de se descalçar e tem este encontro, no fundo. Primeiro, há uma coisa bonita da passagem que diz, Deus a dizer, ouvi o clamor do meu povo, escutei, mais do que ouvir, é escutar o clamor do povo. E esta escuta, o verbo escutar, tem uma densidade, a meu ver, muito bonita e muito forte, que é uma coisa, eu ouço tons, estamos aqui a ouvir, mas o escutar implica uma atenção, de facto um parar para perceber o que é. Então escutei o clamor do meu povo. Escolhi-te a ti para o libertares. E Moisés diz, eu? Quem sou eu? E é todo um diálogo muito bonito no texto, depois também trabalhado, no hebraico, depois as traduções, mas pronto, há todo um diálogo muito bonito em que o próprio Moisés diz, eu não sou capaz. E tem sempre Deus a dizer, confia, confia, confia. Mas às tantas, Moisés pergunta qual é o nome de Deus.
E Deus responde o nome de uma forma muito bonita. Eu sou aquele que sou. Eu sou. E acho que nos falta... Exatamente. Ou seja, falta-nos... E nós, nesta busca... Enfim, somos criados à imagem e semelhança de Deus, diz o Gênesis. Eu acredito... E eu acho isto tão bonito, tão profundo, que porque em nós também existe este lugar de divindade. Não é de endeusamento, eu também distingo, porque o endeusamento parece que eu sou Deus sobre mim próprio e sou melhor que seja quem for. A divindade, a divinização com Deus, e o participar da vida divina, enfim, depois como cristão, acredito, não é que Jesus, ao trazer a divindade à encarnação, vem-nos resgatar para isso. Mas pronto, ainda sem avançar muito para aí, que é, nós também temos de descobrir, cada um de nós, quem é que eu sou. E na nossa individualidade, somos alguém que vai trazer algo à realidade. E que não tem que ser uma coisa megaloma extraordinária, como outras pessoas que são referências ao nível universal, ao longo da história. Pode ser, simplesmente, cuidar, seja nos bastidores. Gosto muito da imagem, não é? Portanto, eu gosto muito de dança, dancei e danço, bem, não ao nível profissional, mas quando a gente pensa num espetáculo, não é? Claro que a gente vê os bailarinos, os atores em frente. Mas eu gosto muito de ficar no final, quando vou ao cinema, no final para ver os créditos. Era o que eu ia dizer, eu no cinema fico sempre sentada até ao fim. A quantidade de pessoas que ali estão, que não fazemos a mínima ideia e que sem elas, aquela produção, aquele filme, aquele espetáculo não acontecia. E são uns bons minutos a ver aquilo a passar. Não, porque tem que ver, aquelas pessoas todas contribuíram para aquilo que eu vivi de emoção, de sentir. Voltando então às invisíveis. E não é mas eu até vou-te interromper aí só para pegar numa coisa que disseste também, que eu acho que é tão essencial não tem que ser à escala de outras pessoas. Eu lembro que eu li, quando saiu o primeiro livro da Michelle Obama, o Becoming, eu li-o e ia emprestar a uma amiga, e ela começou a ler e devolveu-me. Depois passei outras pessoas que gostaram muito, mas ela não conseguiu ler. Tenho que fazer aqui uma pequena introdução para avisar que neste momento o vídeo falhou. E basicamente o que eu ia dizer, ou o que eu disse na nossa conversa, foi que essa amiga não quis o livro, devolveu-o, porque achou que o livro era deprimente, no sentido em que ela nunca poderia ter um impacto tão grande no mundo como a Michelle Obama tem. E é curioso que a minha leitura foi completamente diferente. Eu nunca terei o impacto que a Michelle Obama tem no mundo, nem nada comparável, mas com as ferramentas que eu tenho e o acesso que eu tenho, eu posso fazer o melhor que eu sei fazer. Porque era engraçado, lemos o mesmo livro e eu não aspiro a ser a Michelle Obama, não tenho a mesma ribalta, os mesmos contactos, a mesma inteligência ou capacidade emocional. Desculpa-me interromper, mas eu tenho que dizer, é o perigo da comparação, cuidado. Sim, mas fiz o contrário, que foi, peguei naquilo e senti-me inspirada, porque vi como é que com aquilo que ela tem, ela conseguiu fazer aquilo. Claro, e como é que eu posso pegar na mesma perspectiva, não é? Apaixonada, de entrega, de acreditar que melhor é possível, porque é muito fácil no dia-a-dia, nós abstraímos-nos que temos eletricidade, temos um telhado em cima da nossa cabeça, nós estamos a ser bombardeados. São coisas que não paramos todos os dias para dizer que bom, estamos seguros, estamos saudáveis. Da importância do agradecer, não é? Há uma coisa, Raquel, estavas a dizer, há aqui várias coisas que confluem e que me parece importante também comentar. E é, todas as pessoas podem ser inspiração, mas nunca para ser uma comparação. Inspiração para que eu me planifique o mais plenamente, passa a redundância e que me planifique o mais possível na realização de quem sou, o tal eu sou. No contexto que eu tenho. No contexto que eu tenho. Eu acho que me parece, daí, por exemplo, e pegando então na vocação de Moisés, quando
Deus chama Moisés, e reparem, eu falo de uma coisa que é, Moisés está a apacentar ovelhas porque fugiu do Egito. E porquê? Porque matou uma pessoa. Portanto, há ali um drama, há ali uma dramatização muito profunda, e portanto ele teve que fugir. E de si tem um drama que é, houve toda a morte de crianças, enfim, depois este contexto bíblico, que às vezes dizem, ei, a Bíblia que horror e tal. Bem, depois vamos ao cotidiano e vamos ver a história da humanidade e estes jogos de poder, de medos, a tal sombra que não é trabalhada, que ao longo da humanidade toda leva a que algumas pessoas se consideram eu-deusadas, não é? Portanto, eu sou Deus e, portanto, toda a gente tem que se submeter a mim. Isto é o grande perigo. Mas quando nós nos vemos como divinizados e que eu escutei o clamor do meu povo, portanto, vamos aqui libertar. Aqui, claro, vamos passar por uma experiência mais espiritual, mais humana, que é o que é o Egito em mim, o que é que são as escravidões em mim, o que é, quem é que pode ser Moisés e quem pode ser Deus que me vai ajudar também neste processo de libertação interior. No fundo, a Páscoa. É que a Páscoa, não é? Nós celebramos a Páscoa, mas a Páscoa é a libertação da escravidão para a liberdade. E Jesus, então, também nos vem trazer a libertação de tantas escravidões interiores, as tais sombras, que eu também queria pegar nisto, porque me parece importante. As sombras que é preciso enfrentá-las, acolhê-las, integrá-las. Enfrentar, uso o verbo enfrentar no sentido de pô-las à frente. Dar-lhes nome. Dói, custa, mas é preciso dar nome. É preciso vê-las, senti-las, mas claro, eu preciso ter tempo, uma disponibilidade. Porquê? Porque vou, de repente, provocar ou vai acontecer uma série de emoções em mim que eu tenho que aprender a lidar. E como nós também temos uma grande iliteracia emocional, há uma autora, agora não me recordo o nome dela, que fala mesmo de emotion phobia, ou seja, fobia das emoções no nosso contexto. Porquê? Porque somos também muito voltados para a racionalidade, o importante é o intelecto, o importante é a racionalidade. Cada coisa no seu lugar, portanto, não é uma competição de a razão e a emoção. Não é competição, é colaboração, consciência, somos tudo isto, não é? E quando temos essa consciência desta emoção, ou seja, das emoções, sejam elas mais luminosas, sejam elas mais escuras, eu não gosto de dar nome positivas ou negativas, porque isto é perigoso. O negativo tem sempre um sentido pejorativo, não é? E elas podem ser mais luminosas ou mais escuras. E as, chamamos de mais escuras, não é? Como o medo, o desespero, as situações de luto, a raiva, a zanga, o ódio, que muitas vezes estão lá para nos mostrar que, para sobreviver, também temos que lidar com toda esta dimensão. Com quem somos. Com esta zanga, com esta... Só que depois, aqui volta àquilo que já foi, temos uma série de crenças, não é? Temos que ser boas pessoas. E ser boas pessoas... é desconfortável. Exatamente. Ser boas pessoas. Ser boas pessoas é, estou sempre bem comportadinho, ai que bem, olha lá este menino e esta menina, então estás a ver, não se mexe. Mas e depois, vamos saber mais para a frente, é os traumas que disso, seja da pessoa não saber lidar com ela própria, porque foi formatada numa realidade que impediu a autenticidade. Ou seja, e mais uma vez, quando nós tomamos esta consciência do eu sou, e depois a seguir ainda temos necessidade de adjetivar. Sou alto, sou magro, sou mais inteligente, mais criativo, o que for. Pronto, mas antes é limpar e de repente eu sou. O Paul Tillich, um teólogo, diz: a comoção teológica, profundamente espiritual, acontece quando eu me dou conta que sou podendo não ter sido. Mas sou. Aqui estou a ser. Não é? E enquanto houver memória, até nós deixaremos de ser. E por isso é que quando as pessoas partem, um tema que se fala muito pouco, que é a questão da morte, porque há medo de falar da morte, ai que horror, Deus me livre. É quase como com o inverno hoje em dia. Parece que o inverno é sempre uma coisa negativa, só se quer o sol, o bom tempo e o mau tempo. E eu fico sempre a pensar, para mim está sempre bom tempo. O tempo é o que é. Porquê? Porque o inverno ensina-nos a um recolher. Claro que apetece estar lá fora, o sol, que maravilha, mas onde é que está aqui a sabedoria do recolhimento?
A sabedoria de, quando há assim um bom temporal, de dizer, da nossa humildade, de dizer, bolas, sou pequenino. E pequenino no sentido, não é no sentido pejorativo, é pôr-me quase num lugar de respeito da realidade que está à nossa volta. Portanto, tudo em si pode ter aqui uma sabedoria muito grande. Por isso é que todos os tempos são bons. E quando queremos ver isto, quando queremos tomar consciência desta sabedoria que toda esta realidade tem do ser, é o que é, vai-nos ajudar então depois a tomar decisões que possam nos ajudar para que esse ser o que é possa ser inclusive para um bem maior. Inclusive pode ser uma decisão de que, olha, para que o bem maior seja verdadeiramente maior, eu tenho que me entregar, tenho que me abnegar, inclusive, se calhar, tenho de perder. Volto a dizer, quer dizer, o que é um bem maior, aqui pegando na imagem da mãe ou do pai, ou de um casal que decide viver em conjunto. Ou seja, se eu quero continuar só a ser sobre mim, então outra pessoa é ignorada. Mas se eu de repente, olha, em nome do amor, também vou perder, porque sei que também é importante isto para esta pessoa, enquanto casado. Ou, em nome do amor, eu, enquanto mãe, enquanto pai, agora, se calhar apetecia-me fazer isto, mas esta criança está nesta vulnerabilidade, precisa daquilo. Mas também não significa que de repente tenho que me esgotar até a exaustão, porque a entrega não significa uma anulação da pessoa. A entrega significa uma entrega de si. Não, olha que não é tão chave quanto isso, porque as tais crenças que está da maternidade perfeita, a maternidade... Nos dias de hoje, completamente. É isso, é que não é... Ou seja, eu também preciso de ajuda. E parece-me que introduz aqui uma coisa que é importante, que é a comunidade. Eu ia dizer isso, porque é preciso uma aldeia para educar uma criança. Eu sei que é super dito e é super clichê, mas precisamos de voltar a essa aldeia. Uma das razões porque eu nunca tive filhos foi essa aldeia. Eu acredito muito e vejo pessoas à minha volta que conseguem criar essa aldeia. Eu sentia que não tinha essa capacidade, mas acredito que é porque existe uma pressão enorme para serem os pais perfeitos, e os meninos fazem as atividades todas para serem perfeitos, e depois ninguém é escutado, nem os miúdos, nem os pais, porque os pais não está toda a gente... E é isso, é preciso, mas sem culparmos os pais, porque os pais já sofrem de culpabilização nos dias de hoje, que é uma brutalidade. Vamos tirar mesmo de lado a expressão essa culpa. Comunidade que tu dizias. É tomar consciência. Aqui não estamos na culpa. E culpa. ver como é que nós podemos fazer parte deste puzzle. Sem dúvida. Pelos outros. Aqui não estamos na questão da culpa, porque essa tem que ser muito trabalhada, porque também é bastante complexa. Repara, a culpa na sua boa medida ajuda-me a tomar consciência do outro. Claro que sim. Ou seja, pronto, da minha responsabilidade para com os exatamente, outros. Sim, se calhar transformamos a culpa em responsabilidade e ganha um outro sentido, não é? Agora, o problema é quando de repente somos a pior pessoa do mundo, somos a pior mãe do mundo, o pior pai do mundo, o pior padre do mundo, enfim, isto é que é o perigoso. E porque tem que ver com uma série o todo, porque são as culpabilizações profundas que têm que ser trabalhadas. O que me parece importante é tomar consciência que é verdade que houve um lado positivo de evoluirmos para tomar consciência da nossa individualidade, que somos pessoas individuais. O perigo é o individualismo, que é ficamos de tal maneira fechados sobre nós próprios. E não significa só enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto... que é como é que nós podemos criar comunidade de responsabilidades, podemos dizer assim. Então, uma comunidade em que de facto há uma interajuda, em que eu posso apresentar a minha vulnerabilidade e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque aqui não estou a saber lidar com esta questão. Eu preciso de ajuda, e aqui já não é ser pai, ser mãe, é ser pessoa. Eu preciso de ajuda porque não estou a saber lidar com esta questão. E depois também, às vezes quem acompanha isso também, depois também nós vamos ganhando essa sabedoria que é, onde é que depois também resvala um pedido de ajuda no sentido de quase como com comodismo / vitimização. Quer dizer, toca. Agora vamos lá aqui transformar, tu também és capaz, porque isto é a sabedoria da educação e da pedagogia, do acompanhamento de uma forma geral. Mas dizer porque dentro da nossa complexidade enquanto pessoas, tomar consciência disto de eu sou, repito isto. E que repara, tanto que Jesus, nos Evangelhos e depois mostram, Jesus diz, eu sou. Por exemplo, no momento da paixão, quando os guardas vão à procura, em São João,
quem vos cais? Jesus o Nazareno. Sou eu. E diz que eles caem por terra. Ou seja, que é uma imagem para mostrar o impacto da informação, não é? A dizer, sou. E quando nós vivemos este enraizamento, nós sentimos aquelas pessoas com grande autenticidade, que vivem com um grande rasgo de pés assentes na terra e no sentido de, e com, no fundo, com uma consciência de si que são capazes de orientar, são capazes de, porque têm essa presença de ser de uma forma muito forte. Ora, este trabalho acontece com silêncio. O trabalho de sombra que é fundamental, tomar consciência, olha, o que é que estão aqui, muitas vezes feridas, dores da existência, e que não é para mudar o passado, porque o passado não se muda, mas é integral. Mas a narrativa pode-se mudar, não é? A narrativa é que pode mudar, a história que podemos contar, não é? Ou seja, e se nós não damos nome a estas coisas, diria, menos simpáticas, porque a gente é logo menos simpática, mas eu estou com raiva desta pessoa, mas eu estou... Porque depois há pessoas que eu às vezes digo, olha, a quem é que eu desprezo? Eu não desprezo ninguém. Vamos lá agora, vamos lá. Isso agora no geral é muito lindo, não é? Mas agora vamos lá ao particular, ao cotidiano. E que não estamos aqui numa acusações, estamos a constatar, porque isso é outra coisa. Estamos de tal maneira, o nosso inconsciente está de tal maneira pelo julgamento, está de tal maneira marcado pelos julgamentos, quando diz uma coisa, vem-se logo o medo, que eu sou uma pessoa. Não. Sim. E é preciso distinguir do julgamento do julgar da constatação. Eu estou a constatar. Até quero pegar aí no que disseste das emoções e da linguagem, porque logo no início falaste um bocado dos valores a ajudar no sentido, e muitas vezes as pessoas não sabem, não sei que valores é que tenho, e acho que uma forma muito fácil que eu gosto de usar para as pessoas perceberem os seus valores é o que é que te irrita? O que é que te apaixona, não é? São assim, aquelas emoções fortes. E isso pode ajudar a criar essa linguagem das emoções também. E a psicologia positiva, que antes de eu ter estudado psicologia positiva, só através de números, não sou da psicologia, é só por curiosidade, porque sou apaixonada por pessoas e pela forma como sentimos e pensamos e nos ligamos uns aos outros. Mas o Martin Seligman e a Barbara Fredrickson falam eles dizem mesmo emoções positivas e negativas. Em termos de linguagem, não é como uma conotação que devemos evitar as negativas, nada. Ao contrário, e uma que eu gosto muito de pegar no exemplo é a esperança. Porque a esperança tem os olhos no futuro, mas parte de um lugar negativo, não é? Porque nós temos esperança em algo melhor do que aquilo que conhecemos ou do que aquilo que era. E acho que é um bom exemplo de sabermos usar a linguagem para percebermos as emoções negativas e o que é que elas nos estão a dizer, e as positivas, tanto como as positivas, que são sempre mais fáceis de aceitar. Sim. A esperança, repara, para nós, contexto religioso, a esperança inclusive é uma virtude teológica. A fé, a esperança e a caridade. Ou seja, até usamos São Paulo, o famoso, chamam-lhe hino, não é bem um hino, é um encómio, é um termo técnico, é um louvor ao amor HP, caritas, na tradução latina, que é o amor da entrega total, não é? Que é o famoso hino, chamam-lhe hino ao amor, mas tecnicamente é um encómio, é um louvor, e que no fundo dizem, mais importante, que é a fé, a esperança e a caridade, sendo a maior delas a caridade. Portanto, o amor, o HP, no sentido grego, que é o amor pleno, no fundo equivale ao que Deus é amor, a este amor que se entrega e despoja totalmente. E, portanto, a esperança, dizia, como comentavas, é uma virtude teológica, portanto, que é este lado de esperar, não é só aquela coisa de se calhar os ingleses, por exemplo, têm o hope e o waiting, to hope, to wait. Nós usamos a espera, não é? Portanto, estamos aqui, quando eu digo a esperança, estou à espera, não é a espera do autocarro que aí vem, mas estou à espera de algo mais planificado que pode chegar à minha vida. E vive um trabalho, quer queiramos, quer não, quase ao jeito de uma peregrinação, de atravessar tanto de nós. Por exemplo, se calhar atravessar o desespero. Que horror. Isto é outra coisa, que é a sociedade da felicidade, quase. Isto é perigoso, que nem quer falar nem de luto, nem de desespero, isso é de desgraças. Ok, obviamente, uma coisa é ser bombardeado de informação de desgraças, isso é uma coisa. Outra coisa é querer fugir ou negar, o negar, porque às vezes também estamos numa sociedade da negação, não é?
o Thomas Hubble falar sobre o trauma coletivo e ao falar sobre o trauma intergeracional, fala que o primeiro impacto, quer queiramos, quer não, é da negação, que no fundo tem a ver com o luto. Não queremos acreditar que aquilo está a acontecer. E muitas vezes o mais duro é, bolas, eu tenho uma ferida, eu tenho uma dor, eu neste momento estou a lidar com esta emoção. É o que é. Agora, o que é que eu faço com isto? Uma coisa é, ok, eu tenho que trabalhar, respira fundo, não estou a negá-la, estás aí, mas eu agora preciso fazer outra coisa. Mas eu tenho que voltar a ela. Isto não é uma negação. Outra coisa é, não está a acontecer, não quero saber, eu sou uma pessoa, então estou em negação. Isto também acontece em termos de comunidade, em termos de cultura, em termos de grupos, enfim, porque cá está o tal burnout, é que nós estamos em negação e continuamos todos a trabalhar, que nem loucos, continua-se, o Serviço Nacional de Saúde está como está, a educação está como está, e nós continuamos a fazer scroll, a fazer likes, como está tudo. E que, obviamente, não é assim. E aqui até fica um apelo, sabes? Aproveito porque tu falaste há um bocado da inteligência artificial e honestamente, francamente, eu acho que nunca tivemos tantas condições técnicas, sim. Capacidade de acesso para termos condições de trabalho, de saúde, de educação muito melhores. Mas o que é necessário aqui é que eu tenha consciência que eu faço parte do problema e da solução. E não posso estar só à espera que o governo, porque o governo não sei o quê, o governo sim, tem responsabilidade. Mas sim, para o governo conseguir melhorar, eu enquanto sociedade, eu enquanto pessoa, pai dos alunos que estão na escola tal, professor na escola tal, não posso estar só a fazer conversa de café e reclamar, tenho que pegar nas pessoas que eu conheço e fazer um pequeno movimento, nem que seja só naquele local, naquele centro de saúde, o que for, e tentarmos perceber como é que nós podemos ajudar aqui e começarmos a passar, a espalhar essa palavra Raquel, também. Eu acho que há coisas muito básicas que se pode começar a fazer, mas não seja é cumprimentar as pessoas. Eu sei que isto pode parecer quase ridículo, mas o modo como muitas vezes estamos e cumprimentamos, ou consideramos a pessoa que está na caixa do supermercado, o turista do autocarro, a pessoa que está onde vou comprar o jornal, obviamente que se calhar nos ambientes aldeia, se calhar conhecemos todos e portanto, mas nos momentos, nos sítios mais alargados, de repente parece que somos outra vez extensões de uma máquina, extensões de um galho, somos pessoas. E começa muito basicamente a respeitar pessoas. E que me parece que é, quando eu tenho consciência, por exemplo, imagina, eu estou cansado, vou dar aqui um exemplo. Eu hoje estou cansado, estou irritado, a vida não me está a correr bem. Se eu tenho consciência desse ser, respiro fundo e a outra pessoa não tem culpa de como é que eu estou. E o problema muitas vezes é que eu estou-me a borrifar, toda a gente vai levar com o meu grito, com a minha... Isto chama-se projeção, não é? E outra coisa é, ok, eu tenho o grito justo de justiça, ou seja, está aqui uma situação mal e eu quero me manifestar sobre isso. E outra coisa é, eu estou mal com a vida e toda a gente vai levar comigo. São questões diferentes. Porque é esse aceitar que falavas também, não é? Aceitar esse desconforto, aceitar esta raiva e perceber o que é que eu posso fazer com ela, não é espalhá-la por toda a gente. Claro, e se eu necessito de ajuda, e é isso que é a dimensão comunitária, é como é que eu posso pedir verdadeiramente ajuda. É verdade que estamos a falar de uma situação mais complexa, mais alargada. Eu lembro-me quando começou a guerra na Ucrânia, que infelizmente ainda continua, que é questões de poder, não é? Portanto, estamos aqui com questões sempre de poder individual e depois poder coletivo, por isso é que a coisa é mais complexa, não é? Mas eu ficava muitas vezes a pensar, eu, Paulo, não tenho capacidade de decisão ao nível do Ministério da Defesa, da Comunidade Europeia, não tenho, ponto. Não me vou enganar sobre isso. Agora, o que é que eu posso fazer para contribuir que as pequenas guerras possam estar à minha volta e que mesmo assim é difícil porque exige muita complexidade, porque é verdade, ou seja, que não é nada fácil e às vezes eu sofro, porque às vezes eu também tenho vivido questões de responsabilidade sobre pessoas, seja aqui na Casa de Retiros, seja quando acompanho pessoas, portanto também há um sentido de responsabilidade, e digo que por vezes é uma luta interna muito grande, onde aqui há
o lugar da assertividade, onde é que há o lugar do respeito, porque eu como compreendo a complexidade humana, à medida que vou conhecendo mais sobre o ser humano, compreendo a complexidade, mas perceber onde é que nós podemos contribuir para uma questão de justiça que possa implicar mais do que um igualitarismo, uma equidade. Isto é tão complexo, mas por isso é que passa pelo nosso trabalho individual, que é, quanto mais eu sou capaz de lidar com as minhas crises, desafios internos, mais eu posso, de algum modo, transformar e tornar uma pessoa que tenta contribuir verdadeiramente para um mundo melhor. Mas quando digo contribuir para um mundo melhor, não significa que eu sou a última Coca-Cola do deserto ou seja o Salvador. Não sou. Portanto, e isto também é outra coisa que é preciso desmontar para tomar essa consciência. A Liana Stanfield tem uma citação que diz algo como: eu não posso fazer todo o bem do que o mundo precisa, mas o mundo precisa de todo o bem que eu possa fazer. E a pergunta também para mim às vezes é: onde é que eu paro? Não é? Onde é que Porque tu queres ter esse sentido de responsabilidade. Nós queremos que cada um de nós tenha esse sentido de responsabilidade, porque só assim é que podemos ter esperança verdadeiramente em fazer diferença aqui onde estamos, nem que seja na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, e porque nós estamos no governo, não é? Mas quando existe esse sentido, é um overwhelming, não é? Um assoberbamento de todas as coisas que há. Se calhar é fazer esse parar outra vez, não é? Não sei. Sim, olha, até brincando com o jejum, não é? As pessoas, no tal, a igreja, o jejum. Eu fico a pensar, há uma sabedoria até no jejum, mas não tem que ser só de comida. Ou seja, o facto de eu me distanciar, uma coisa é a abstração, abstrair-me de, não quero saber. Às vezes também tenho que decidir não quero saber e, portanto, porque é uma decisão minha, porque, mas o que eu quero dizer é ganhar uma distância. Não, eu não tenho que ver os noticiários todos. Não, eu não tenho que ler os jornais todos. Não, eu não tenho que saber tudo. E que se calhar estou eu que tenho o poder de ligar e desligar o botão da televisão. Eu tenho o poder, só que depois cá está. Mas e depois, que horror. Mas a culpa. E depois não sei. Depois as pessoas... Então, calma lá, mas espera aí. Eu estou a competir com alguém sobre a quantidade de informação que tenho. Ou seja, o que é verdadeiramente positivo, agora no sentido profundo do termo, que me ajude a ser mais plenamente humano e que me ajude verdadeiramente a digerir aquilo que tenho a digerir na minha vida. Usando aqui estes verbos, não é? Isto implica uma distância, implica o tal silêncio. As pessoas vêm fazer aqui o retiro, os exercícios espirituais, das coisas que eu digo o silêncio não significa só estar calado. Eu posso me silenciar do meu cotidiano, por exemplo, quando eu vou de férias, quando vou tirar uns dias para mim, vou-me distanciar do meu cotidiano para vê-lo desde outra perspectiva. Quando às vezes mesmo nas relações eu me vou distanciar de uma relação, não significa que vou terminar a relação, ou é-me distanciar para vê-la desde outra perspectiva. Portanto, isso também é tudo um lugar de silêncio, para que no fundo possa haver um respirar profundo sobre essa realidade e depois, eventualmente, se calhar posso ter que tomar decisões que se calhar podem implicar mesmo, aqui, vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, ou seja, que possa implicar a vida toda. O tal discernimento, que não usei ainda esta expressão, mas que me parece importante, enfim, nós no nosso contexto inaciano, digamos assim, jesuítas, portanto é uma coisa que é muito forte, que é a questão do discernimento. E o discernimento implica a vida toda, nós também dizemos, o discernimento em contexto inaciano implica este Deus que quer o melhor para mim. E ao querer o melhor para mim, que não significa, tudo lindo, maravilhoso e perfeito, o que quer o melhor para mim implica um crescimento. Às vezes é difícil explicar isto no sentido, porque as pessoas, lá estão tal, que implica a morte e a ressurreição. Morte não significa já a morte total da pessoa, um dia acontecerá, porque vamos todos morrer, e por isso é que eu já disse e volto a repetir, às vezes devíamos trabalhar mais a questão da morte com mais seriedade, que eu acho que nos ajuda a viver. Porque os problemas que há em termos de... Pois, ajudar-nos a viver de uma forma mais plena, mas no fundo o que é esta transformação, mudança, conversão necessária para podermos viver melhor. E viver melhor não é lindos, maravilhosos no paraíso, viver melhor é com os desafios, a contribuir verdadeiramente para que a humanidade, e a humanidade não é não só na abstração global, mas a humanidade que está à minha volta,
possa verdadeiramente ser um lugar melhor. Isto é um desafio para todos. Uhum. Eu estou a pensar, eu conseguia ficar contigo a conversar o dia inteiro. Tínhamos combinado mais ou menos, acho que estamos a chegar se calhar ao fim, mas não, só te fiz uma pergunta do meu caderno ainda, porque a conversa é que mais cerejas, eu adoro ouvir. Estava a pensar numa coisa, também não está no meu caderno, mas estava só a pensar, sabes aquelas pessoas que dizem, está nas mãos de Deus. Como é que se... Como é que se lida com isto? Muitas vezes, só porque já não temos tempo e pronto, que é... Há uma diferença entre a resignação e a aceitação. A pessoa que se resigna com esse tom de voz, não é? Dizer, está nas mãos de Deus, pronto, enfim, é diga aqui uma desresponsabilização. Pronto. Breathe in, breathe out, portanto, respirar fundo. E há uma coisa que é a aceitação. Isto está a acontecer. Agora, o que é que eu posso verdadeiramente fazer neste momento que possa contribuir para que deste mal possa ser um bem? Estou doente. O que é que isto me pode ajudar a abrir perspectivas? Estou em tensão, estou angustiado, estou ansioso. Claro, eu digo nestas situações, diria, mais tristes, incómodas, porque quando a pessoa está bem, não vai dizer, porque em geral é sempre nas situações que está em sofrimento, não é? E o sofrimento faz parte da vida, quer se queira, quer não. E portanto, ok, está a acontecer. Não, que eu dizia, não vou negar, não me vou falsear, não vou a um processo, ou seja, de verdade comigo próprio muito profundo. Está a acontecer. Isso é a aceitação. E a aceitação que leva então depois ao abandono de dizer, ok, e a partir daqui o que é que eu posso fazer para abrir-me à criatividade? É pedir ajuda, é rezar mais, é tomar consciência que tenho que fazer um trabalho de tomar consciência da ferida, de lutos antigos, que se calhar precisam ser feitos, de tanta coisa, de medos, de vergonhas, por aí fora. E então, e depois eu deixo de, pronto, isso está nas mãos de Deus, para isto está nas mãos de Deus, que me desafia com Ele a fazer caminho. E volta a Moisés, porque no fundo Moisés dizia, mas eu não sou capaz, não sei o quê, e quase Deus lhe dizia sempre, eu estou contigo. No fundo é como Jesus, quando se dá a ressurreição, não é? E quando se dá a ascensão, que é, eu estarei convosco até ao final dos tempos. É um estar com. Há uma passagem que é dos discípulos de Emaús, que é muito forte Os também. Discípulos de quê, desculpa? Emaús. Enfim, é em São Lucas, no Evangelho de São Lucas. São discípulos que vão ao caminho de Emaús e vão desanimados, tristes, completamente perdidos depois de toda a situação da crucifixão, de Jesus, que era mestre. Então há uma desilusão total. E Jesus aparece no meio deles, mas eles ainda não o reconhecem, diz o texto. E Jesus pergunta-lhes, o que foi? Falem, o que se passa? E às vezes precisamos de falar desta nossa angústia, deitar cá para fora com muita verdade, quase ao jeito, há situações que é mesmo quase necessário vomitar, com alguém que não vai julgar, que acolhe, que é, ok, e agora? Depois desse alívio, e agora? O que há a fazer? E portanto que é, Jesus fica com eles ainda de noite, portanto ainda escuro, e reconhecem-no ao partir do pão. O que é a partir de um repartir da vida? Que é um alimento. O pão aqui quase como que este lugar de alimento. Enquanto nós nos alimentamos uns com os outros... E na partilha. Na partilha, exatamente. Na partilha de dizer, nós não estamos sós. Cada um de nós tem de fazer o seu caminho. Ninguém pode fazer o caminho por ninguém, mas nós não temos de o fazer sós. E parece-me que é este desafio que é, então, a aceitação. Ok, estou a viver o que estou a viver. Não tenho de o fazer só aqui no sentido de posso pedir orientações a alguém que me ajude, sabendo que só eu é que posso fazer este caminho, mas não tem que ser propriamente sozinho. E é aqui que entra mais uma vez a minha dimensão da comunidade, de estarmos uns com os outros a fazer caminho, estarmos uns com os outros a fazer a peregrinação da vida. E vou pegar nesse da comunidade para pensar na ideia de estabelecermos pontos, porque eu sinto sempre que um bocado como na canção, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
como é que se podem construir mais pontes entre quem é religioso e quem não é, por exemplo? Olha, primeiro com isto que está a acontecer, uma boa conversa, a quantidade de estereótipos que existem sobre realidades é assustadora. Eu quero ter conversas, quer dizer, então, mas Jesus era acusado como rei do berrão e porque conversava com toda a gente, porque Jesus conversava com pessoas, não estava a ver as características das pessoas. Todos nós somos pessoas, de facto, com as nossas crenças mais ou menos instituídas, com as nossas crenças mais ou menos culturais, com as nossas... Ok, mas somos pessoas. E uma das coisas que estabelece pontos, e não é, se calhar são necessários a nível político, etc., mas não é um debate, mas uma boa conversa, onde ambas as pessoas têm que estar de coração aberto para escutar. Eu vou conversar com uma pessoa que pode ter crenças diferentes das minhas, pode até politicamente, se calhar não sei o quê, mas são pessoas. E parte de um pressuposto que todos queremos este bem para a humanidade. Estamos a ver perspectivas diferentes. E ao ver perspectivas diferentes, cada um pode dar uma nova perspectiva. E reparem, no final, como humanos somos, podemos concordar em discordar. E, portanto, ou seja, manter essa perspectiva, porque cada um de nós tem a sua história, estás a ver aquilo que tu me contas. Vê só esta diferença, não é? Eu não fiz a catequese de início e, portanto, leva-me a ter uma perspectiva e que, se calhar, não me estão inculcadas algumas crenças que muita gente me diz que foi difícil, porque era cansativo, era muito de cabeça, a doutrina, etc. E logo isso, ou seja, quando estamos numa conversa, abrimos perspectivas uns aos outros. Uhum. Eu não gosto de debates, não tenho paciência para debates, porque o debate a pessoa está lá para defender a sua posição, a competição. Eu gosto da conversa em que ambas as pessoas, de algum modo, saem transformadas. E para estabelecer pontos precisamos de conversas. Eu quando vou conversar com alguém, mesmo que possa ter uma ideia diferente da minha, mesmo que possa ter uma constatação diferente da minha, é uma pessoa. E até pode ser uma pessoa que até posso não gostar, e o que é que isso pode significar não gostar, o que é que significa também trabalho pessoal, enfim, mas pronto, é uma pessoa. E Jesus falava com pessoas, não falava com características de pessoas. Isto é que é transformador. Isto permite fazer pontos. Olha, por aí, apesar de tudo ainda não concordo contigo, mas deste-me esta perspectiva, olha que interessante, então se calhar até nos podemos ajudar nisto, até se calhar podemos nos ajudar naquilo. Olha, então já sei que acontece aquilo. Ou seja, abrimos perspectivas numa boa conversa sempre. Isto é abrir horizontes. Abrir horizontes para que, olha, afinal podemos, não dá naquele lado, mas naquele lado podemos construir uma ponte. Não dá no outro sítio, ok, muito bem, mas podemos construir a ponte noutro lugar. E abrimos aqui mundos e abrimos perspectivas. É perspectivas mesmo, porque eu só tenho capacidade de ver aquilo a partir do que vejo, a partir da minha experiência, da minha história. Claro. Da nossa esse é o nosso lado de limitação. Visão já ganha um ângulo novo. Um ângulo novo, é isso. Algo novo. É isso, abrir perspectivas e horizontes. E isso é o lugar do amor, curiosamente, porque o amor abre perspectivas. O amor abre horizontes. O amor não é só mera coisa de fechada, de romantização, de ficarmos fechados, porque também há muita romantização em muitas coisas, mas o amor abre perspectivas. O amor abre horizontes. Eu até fiquei aqui acho que encapsulei em três palavras um bocado a nossa conversa. Falaste bastante do amor, e é isso, todos nós, também este convite, assim, se calhar, final de todos nós pormos amor naquilo que sentimos, naquilo que estamos a viver, nem que seja difícil, pôr um bocado de amor naquilo. Aceitação, a segunda coisa que saltou muito aqui, não é? Eu não posso mudar, é o que dizia, é o que é, exato, é o que é. Eu olho ao espelho e em vez de começar a criticar aquilo que quero mudar, é o que é, isto sou eu. E depois desde aí, e agora? E a responsabilização, exato, a terceira peça em que eu pegar essa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, não tem que ser com base na culpa, porque eu estou muito gorda ou muito não sei o quê, não. É na responsabilidade, isto é o que é, dou amor a isto que é agora, a quem eu sou neste momento, aceitar e tomar responsabilidade, não é? Em vez de só dizer, é assim, depois é o meu feitio, eu sou uma pessoa cheia de raiva, e depois é outra coisa, é o meu feitio. Não, responsabilidade. Pois, eu sinto esta raiva, ou vou pedir ajuda a alguém, ou respiro e peço, ok, não posso falar contigo agora, dá-me 5 minutos para eu ir ali gritar para dentro de uma almofada e eu já volto. Algo assim, essa responsabilidade. Portanto, amor, aceitação, responsabilidade, são 3 chaves que acho Parece-me bem.
construímos aqui hoje. Parece-me bem. Há alguma coisa com que queiras? Não, olha, agradecer mais uma vez esta possibilidade de conversa, não é? Agradecer e acho que se calhar, enfim, de fechar, não tenhamos medo de ser luz a atravessar as sombras. Tem sido algo que me tem tocado muito e tenho dado muitas vezes este exemplo, não é? Na Vigília Pascal, quando há a benção do lume novo e cada pessoa acende uma vela, às tantas há um espalhar de luz à noite. E há uma coisa que me parece muito bonita, que é, de repente, nós só vemos a luz, ou quase não estamos a ver a pessoa. E muitas vezes a imagem que eu tenho que Deus a olhar para nós, Deus vê a nossa luz. Não está a ver as características, mas está a ver a luz que existe em nós. E quando nós somos capazes de permitir estas luzes que somos a atravessar as sombras, algo novo acontece e, no fundo, saímos todos mais iluminados. Sim. Obrigadíssima. É um se calhar prazer. ainda nos vemos em Braga, porque já ouvi falar dos teus retiros. Muito bem. Um abraço muito grande. Um abraço muito grande. Bom dia Até para breve. ti. Bom Até dia. breve. Tchau. Que honra ter aqui a voz do Padre Paulo a construir pontes por um mundo melhor, a partir da nossa casa, do nosso coração. Por favor, voltem a ouvir este episódio e parem nas partes que mais vos tocarem, porque há aqui imensa inspiração à ação, na construção de uma vida mais autêntica, na construção de um mundo melhor. As 3 palavras-chave que registrei foram amor, aceitação e responsabilidade. Ponham amor em tudo o que estão a fazer, ponham amor em tudo o que estão a experienciar, mesmo as coisas desagradáveis, porque fazem parte do caminho. E com amor, aceitação. Aceitação de quem somos neste momento, do estado em que estamos neste momento, daquilo que se passa à nossa volta, aqui e agora. E finalmente, mas não menos importante, responsabilidade. Porque aceitar não significa resignar. Aceitar é o que neste momento pode vir acompanhado de esperança em algo melhor. E ao aspirar a algo melhor, temos de definir passos nesse sentido. Passos nesse caminho. Sempre que necessário, pedir ajuda. Com amor por todos vocês, queridos ouvintes, com aceitação de que haverá partes deste episódio que não vos tocarão, com um sentido de responsabilidade para continuar a criar episódios que vos inspirem, despeço-me até daqui a um mês, onde partilharei vozes de humanistas, de pessoas que não seguem uma religião, porque as pontes nos ajudam a atravessar rios pelo caminho. Obrigada por escutares o podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo, Raquel Coelho. Por favor, partilha com 3 pessoas.